Olá, galerinha! Paulo Coelho disse em uma frase que eu achei bem interessante: o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e de correr o risco de viver seus sonhos. Então, eu decidi hoje que nós vamos falar sobre sonhos. Mas claro, antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta bastante para eu saber se você gosta do conteúdo e o que mais você quer ver. Hoje em dia, nós podemos ver que os sonhos se tornam escancarados para muitas pessoas, né? Muita gente fala qual que é o sonho, o que deseja realizar na vida. A maioria das pessoas busca por fama, reconhecimento, fazer o melhor, seu destaque, né? E um dos motivos, né, que leva as pessoas a querer buscar a fama é que muitos artistas famosos que nós vemos hoje em dia têm um dinheiro, né, muito bom, que hoje todo mundo só pensa em dinheiro, a maioria, né? E a ilusão das pessoas é de que o dinheiro vem muito fácil por você ser famoso. Mas todo mundo esquece que você deve trabalhar arduamente para chegar naquela fama. Então, né, não é aquele esquema de o que vem fácil, não. Para chegar a ser fácil, você tem que ter trabalhado bastante para chegar lá antes, né? Então, eu tenho uma série para indicar que ela fala sobre os sonhos e quem sonha em ser famoso, mas vai mostrar todas as dificuldades que é possível se encontrar para realizar esses sonhos, né? E que nem sempre o primeiro sonho é que se torna possível ser realizado. Você já assistiu o K-drama Dream High? Não? Então vai assistir, porque são 2 temporadas legais do ano de 2012 e 2013, é um pouquinho antigo, né? Tem personagens diferentes e uma leve conexão entre uma temporada e a outra. É um drama bem levinho, fofo, a história surpreende e ela foi bem montada, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho diferente em ambas temporadas no final, gente. Então vamos de sinopse da primeira temporada. São 6 alunos que estudam no colégio Kirin High School e com o sonho, né, de se tornarem ídolos do K-pop. Durante os seus anos de escola, eles aprendem a desenvolver as suas habilidades no canto, na dança e na composição, né, ao se submeterem ali a um desenvolvimento e crescimento pessoal. Eles também passam por um desenvolvimento ali na sua vida amorosa, né, começam a desenvolver sentimentos um pelo outro e cada um dos seus alunos ali tem seus próprios pontos fortes e fracos, mas eles se esforçam para aceitar o apoio e a orientação de um ao outro. Então o que eu quero falar para vocês na resenha, gente, a personagem Go Hye-mi, ela é do foco principal da primeira temporada, porque a maioria das coisas, tudo que acontece tá ligada a ela e ela tá ali no drama. A intérprete, a Suzy, ela é muito linda, gente, é muito fofinha, vocês vão adorar. Então ela é uma garota que ela tem um foco no canto lírico, porém tudo acaba mudando ali quando seu pai abandona ela e a irmãzinha dela devido a dívidas com agiotas. Aí os agiotas pegam ela e vão propor para ela participar de audição para o colégio de Kirin High School, que é da Kirin Arts. Porém, ela despreza o gênero pop, né? Mas ela acaba indo para a escola. E aí ela vai com a Woon Baek, que é a amiga dela, e vai fazer a audição ali no colégio. Só que aí acontece que na audição, o diretor da escola decide que a Hye-mi não é melhor que a Baek. A Baek é melhor que ela. E aí, menino, que começa ali a destrinchar, porque Hye-mi acaba traindo a amiga dela, né? Porque ela se acha a melhor e a superior e tudo. E aí, elas vão enfrentar grandes problemas ali na amizade delas. E Baek vai se tornar mais forte, né? E vai ser uma rival da Hye-mi. Nós temos o Jin-guk, que é o cara por quem Hye-mi recebe ajuda em diversos momentos, principalmente para
fugir dos agiotas ali. Então ele é um dos escolhidos para formar o grupo junto com a Remy e a Baekmi. Tem o Sondung, que é um menino do interior, simples, meio inocente, e ele tem um talento escondido. E aí ele é convencido e levado por Remy até a escola de artes. Pil-suk, que é uma talentosa garota que tem uma afinação perfeita, mas ela vai sofrer com preconceitos devido à sua aparência e peso. E aí o mais fofo é que ela vai se apaixonar pelo garoto mais popular e talentoso da escola, somente porque ele é gentil com ela. Ele é muito educado, né, e tudo. E esse felizardo vai ser o Jason, que é um excelente cantor e dançarino, e ele vai aceitar todos os presentes e carinhos ali, as gentilezas que a Pil-suk tem com ele, e inconscientemente acaba ajudando ela e se preocupa com ela. E esse casal vai ser uma fofura, né? Que aí eles vão desenvolver um trabalho assim maravilhoso de serviço. Gente, a Remy, eu não odiei a personagem dela, tá? Só que ela também não foi a melhor protagonista do mundo. Eu esperava mais dela, na verdade, né? Esperava que no decorrer do drama ela mudasse, se tornasse alguém digno, assim, de admiração e apreciação, mas não foi muito isso que aconteceu. Não por não ter aquelas expressões, porque ela tá sempre emburrada e com cara de tédio, né? Mas as únicas cenas em que ela aparece fazendo uma carinha ali diferente é quando ela tá com raiva, chorando ou enganando alguém. Aí elas forçavam um sorrisinho, tipo... Então, assim, o sorriso mais sincero, né, que a gente vê nela não convence nem um pouquinho. E a Remy e a Baekhi, né, eram amigas, singles, né? Mas... E aí a Remy sempre se achou melhor que a Baekhi, né? E aí, por causa que ela tinha um talento que não era escondido, a Baekhi sempre acabou escondendo, aprendeu muita coisa com a Remy, mas acaba que elas ficam extremamente ali chateadas, né? E com inveja. E aí a Remy fica arrasada porque ela não conseguiu passar na audição da escola. Ela vai entrar como uma estudante selecionada especial junto com o Jikook e o Sandung, né? E aí vai ficar tudo pior nessa história. Beleza, até aí tudo bem. Mas durante o drama, assim, a relação delas passa a ficar mais interessante, um pouquinho chata e um pouquinho entediante. E aí vai terminar uma relação ok, né? Elas meio que brigam, mas elas não sabem brigar tanto quanto a gente espera brigar de vilãs e de inimigas, né? Porque até então a Remy, ela seria a mocinha e a Baekhi é a vilã que quer acabar com tudo e tal. E aí, assim, no fim elas acabam que elas não são nem amigas e elas não são nem rivais, tá? O triângulo amoroso, a gente consegue prever que vai ser a Remy, o Sandung e o Jikook, que no final acaba surpreendendo e a maioria das pessoas vai shippar certo, mas eu confesso que eu shippei super errado qualquer o casal. Eu shippava muito a Remy com o Jikook e ela acaba ficando com o Sandung. Gente, assim, ficando entre aspas, porque como se encerra ali, eu fiquei assim, pô, mas vai encerrar assim? Eu esperava mais algumas coisas, né? O Sandung, ele é um fofo e a gente vai observar muito que realmente ele merece ficar com a Remy, de ter um relacionamento e da Remy amá-lo, que ele sempre tá com ela, protegendo ela. Ele sofre muito, gente, ele sofre muito e não tem como você não chorar com ele, o tanto que ele sofre com ela. E ele é sempre carinhoso. O Jikook, por ele ter sido um pouco ganancioso em alguns momentos e largado a Remy no meio do caminho, mas ele sempre, assim, sempre teve buscando formas de ajudar todo mundo. Ele sempre buscava formas e ele sempre buscou ajudar a Remy, mas, tipo assim, eu esperava que eles ficassem juntos. Eu shippei errado. Shippei muito errado esse casal, gente. Durante a série, a gente vai ter algumas aparições especiais, né? Que a gente pode ver alguns famosos ali, que tem o ator Kim Hyo-juk, que ele fez o papel em Boys Over Flowers, né? Eu achei ele muito fofo quando ele aparece no começo. Até achei que ele ia ser um dos ídolos de K-pop da série e tal, mas não é. Enfim, ele só aparece ali e tal. Foi só minha ilusão. E tem alguns outros membros do 2PM, como
o Nick Hun e a Jansung, né? Que foi bonitinha a participação especial deles. Enfim, gente, já falei bastante da primeira temporada. Vamos para a segunda temporada. A segunda temporada vai ter novos personagens e desta vez a história até que tentou manter um pouquinho dos resquícios da história anterior, mas sinceramente, na minha opinião, não funcionou da maneira que deveria ter funcionado. Como na temporada anterior, nós também temos alguns jovens ali que buscam um grande futuro na indústria musical, né? E desta vez procura-se buscar um olhar mais técnico, né? E tentam retratar um pouco maior a situação dos idols, né? Mais a empresa, como que funcionam os ídolos com a empresa. Que é bem legal porque é uma coisa que não mostrou na primeira temporada. O que eles trazem na segunda temporada é que aquele colar que é passado de mão em mão ali na primeira temporada, ele também vai aparecer nessa segunda temporada. Mais uma coisa assim que eu desgostei é o modo como eles lidaram com a relação ali do sexteto principal, né, e dos demais personagens. Que a gente vê mensagens sobre amizade, o apoio, ir em busca dos sonhos, mas acaba ficando meio sem graça porque é a mesma coisa que acontece na primeira temporada e parece um pouquinho de uma maneira inferior, sabe? Muitos personagens ali, eles pareciam estar ali só pra fazer o efeito de que tem um grupo que ama música cantando junto. Fora isso, eles não contribuem muito com a trama, como foi com a Hailey e o Park Sung-dong, né? Tipo assim, o drama ele só dá pra ver realmente se você quiser algo, né? Se você espera. E em alguns momentos ele fica cansativo, eu meio que empurrei com a barriga pra conseguir chegar até o fim, porque eu queria fazer o vídeo, né? Mas eu consegui ver rápido, né? De uma maneira assim e tal. E aí eu ficava muito na expectativa que ia melhorar as coisas e tal. Também esperava um final diferente, esperava outra coisa pra personagem principal, né? Que não acontece. Eu fiquei meio decepcionada que não foi do jeito que eu esperava. Então, assim, eu meio que me sinto enganada por Brimheim 2, que eu todo tempo eu achava que ia acontecer algo super uou, mas na verdade eram situações que davam um sono, né? E aí foi a única expressão que eu encontrei para poder estar falando aqui nessa resenha, é que é uma série meio morna, né? Uma temporada meio morna, nada mais. Então assim, fizeram a Season 2 e parece que esse foi o resultado, né? Essa temporada ela não cativou muito como a anterior, né? Eu terminei na marra mesmo, adiei alguns dias, fui assistindo 1, 2, 3 episódios e tive que ter muita paciência para conseguir concluí-lo. Mas o personagem do JB, ele tem um sorriso lindo e ele é muito cativante. E desde o começo eu gostei muito dele, que apesar dele agir como um ídolo bem arrogante, ele sempre apresentava ele ser mais do que isso, né? E a gente não se engana com isso. Recorrer dos episódios é possível ver que quem JB realmente é, né? Por ele fazer parte do grupo da boy band, né? Ele do IDZEN e ser próximo ali da Lian, que é do grupo Hirschi, ao entrar na escola, né? Ao fazer parte da escola, ele vai conhecer a fã dele, vai reencontrar a fã dele, na verdade, vai descobrir algumas coisas sobre ela que ele não lembrava, que é a personagem da Risu. E aí ela vai assim, vai acontecer algumas coisinhas, né, que dá pra tirar as conclusões. Lógico, vai estar na cara que eles vão se formar um casal, eles vão tentar inserir um triângulo ali também, né, com eles. Assim, o que parece é que o roteiro, ele tem uma sequência de falhas ali, e aí uma delas é a abordagem da história, né, de como que era, se inicialmente tivesse um JB mais pop e tal, mais pro final um do que pro outro, e aí algumas mudanças na personalidade deles, dos personagens principais acontecem, né, principalmente após alguns eventos que provocam algumas reações inesperadas, né,
né? E aí dá pra gente sentir que a trama ela se arrasta demais e aí acaba carregando o nosso protagonista junto. E apesar disso, não tem como a gente detestar ele, né? Que ele era tão fofinho, tão tranquilo, que ele acaba conseguindo conquistar. A atuação dele não é surtante, mas também não é aquela top, mas também não é ruim, né? Nas cenas em que ele dançava e cantava, ele era incrível, dá pra gente curtir bastante, né? Mas nas cenas que ele precisava chorar, parecia um pouquinho forçadinho, assim, né? Então, tá nítido, né, gente? Eu achei o JB uma gracinha, né? Só não aprovei algumas mudanças do visual dele, porque ele era loiro e ele termina a série moreno. Tipo, nada a ver, gostava dele do primeiro episódio, loirinha ali com cabelo mais claro, tava bonitinho. A nossa protagonista, a Shin Hye-soo, ela é a mocinha, né, que me agradou muito pouco nos primeiros episódios, até que era bacaninho o jeitinho dela maluca ali e tal, mas foi passando e eu comecei a desgostar dela porque ela sonhava em ser uma cantora e aí ela não tinha uma boa voz, e aí ela percebeu que nem com trabalho duro ela tinha talento pra cantar, né? O grande problema foi que ela parecia uma mosca morta e assim, eu esperava pro final dela que ela descobrisse o talento dela, o que ela acabou descobrindo, só que eu queria que ela fosse mais determinada, mais forte, né? E ela acaba sendo muito desprovida dessa qualidade, até da maneira que ela vai correr atrás dos sonhos dela, né? Assim, ela descobre qual que é o talento dela. Já vou falar pra vocês, o talento dela é composição, ela se torna uma compositora muito boa. Ela canta algumas músicas, então aparentemente a voz dela não é tão ruim, mas ela não é a cantora top como é comparada com a Lian, né? Que é a rival dela dentro da história. E aí, assim, eu queria que ela tivesse sim conseguido ser uma cantora top e aí ela poderia se tornar uma ídolo como cantora e compositora. Eu ia adorar se ela tivesse jogado isso na cara da Lian, sabe? E aí, então, como isso não acontece, ela acaba parecendo muito mortinha, muito sonsinha, né? E aí, assim, apesar de ser muito fofa a maneira como ela gosta do JB, é muito fácil de ver que ela acabou sendo muito simplória, né? E que aí qualquer outro personagem acaba tomando o lugar dela. Então, assim, não me agradou e eu ficava gritando assim, gente, hello, faz alguma coisa, filha, acorda, se defende, diz a verdade. E aí ela simplesmente ficava ali parada, esperando alguma coisa acontecer, a sorte cair no céu e sentar no colo dela, sei lá, sabe? Mas pra mim ela se tornou uma protagonista inesquecível facilmente por ser tão ruim, assim, que ela... Então, na primeira temporada, né, a gente ter ali a atriz no elenco, ela não é idol, que foi... E isso fez a diferença, que foi o caso do Sandung, mas aí, tipo, hello. Eu falei da Lian, né? A gente tem a Lian, ela é membro do Hershey, que é um trio feminino, né? E ela é considerada a cara bonita do grupo. E aí, desde o início, ela é invejosa, né? Ela quer ser muito atriz, mas ela também não tem talento para ser atriz. E aí, ela é uma antagonista, né? A gente não consegue odiar, mas também não consegue amar. Detestavam muitas vezes os planos que ela inventava e a maneira como ela agia ali em determinadas situações, né? Mas ela foi, assim, de longe na trama, uma das personagens que estava muito mais bem construída, assim, né? É perceptível que a Lian amadureceu no decorrer dos episódios e, ao mesmo tempo, ela acabou ofuscando a protagonista, que continuava aquela mosquinha morta ali durante as temporadas que faziam a gente dormir, né? Mas ela também não foi nada grandiosa, assim, e ela ficou numa listinha, pra mim, de mesmice do K-drama, assim. Foi aquele tipo de vilãzinha que pode ser descartada e que não consegue conquistar ali com as maldades. E aí, como eu falei que tinha um triângulo, né, com o JB, lindinho, e a mosquinha morta, nós temos o Jin Yoo-jin, que ele também foi muito fofo. Ele é um personagem cativante, carismático, chega a ser engraçado. Ele sonha em fazer música da maneira dele, ele ama rock and roll e ele tem um jeitinho bem descolado, assim.
inicialmente ele vai ficar implicando com a Hee-sung ali, passa a se tornar um rival de JB, né? Porém, com o tempo ele vai se aproximar de ambos, né? Ele foi o primeiro a conseguir se entender com a Lian, né? A chatinha. E aí vai tendo disposição para lidar com ela, vai ter alguns momentos legais com ela e tal. Mas, como eu já falei, né? O roteiro pouco ajudou os personagens. E aí o Jin Yo-jin foi um dos afetados, né? Por causa disso. Ele teve uma história mal explorada na trama. Pouco comoveu, assim. O ator foi uma gracinha tal, mas, né? Dá pra concordar com isso, né? Então, assim, a única situação que me fazia ao ver o pessoal junto e tal era quando a Hee-sung tava chorando e o JB virava pra ela e falava assim: não chore mais, pare. Que ele tava sempre do lado dela ali, né? E esse triângulo amoroso, ele poderia ter se formado e tornado mais interessante pra mim, como na temporada anterior. E aí acabou ficando assim... Ao contrário de Hae-mi, Sandung e Jin In-kuk, eles faziam torcer, né, pra qual casal que seria, a gente shippava o casal, eles conseguiam conquistar a gente com carisma, né? E esses três de agora me deixaram assim sonolento. Já foi bem nítido que o Jin Woo-jin não tinha chance nenhuma de pegar o lugar do JB, desde o início já tava assim, né? E o final, gente? Eles conseguiram criar um final pior do que o da primeira temporada, né? Que enquanto ali no último episódio de Dream High, temporada 1, a gente ainda conseguia ficar assim, pô, vai acabar assim e tal, mas que era decepcionante de uma certa forma, esse foi pior ainda. Ele não aconteceu nada do que eu esperava, né? O final de alguns personagens pra mim até que foi aceitáveis, mas de outros, sinceramente, não dava pra engolir. É claro que eu tentei entender ali qual que era a proposta dos roteiristas, né, na questão de planejamento da vida, que de uma forma tudo acontece, e aí, como eu já falei no início do vídeo, que eles tinham um sonho inicial e acabou que o sonho inicial de todos eles praticamente não acabou sendo, né? Todo mundo teve que optar por um segundo sonho, outro sonho. E aí algumas coisas ficaram travadas ali na minha garganta, que não conseguiam passar de jeito nenhum. E o que eu odiei nessa temporada foi que o colar, que na temporada anterior tinha um grande significado, né? Nessa sequência, ele era um objeto qualquer ali e quem fica com ele no final é tipo uma pessoa nada a ver, que tipo ela participa da temporada e vai levar a crer que se fosse ter uma terceira temporada o colar poderia aparecer de novo, né? E aí acaba tendo aquele passo a passo nas mãos dos alunos, mas o colar ele perdeu o significado. O colar na primeira temporada ele é muito importante porque quem usa ele tem a sorte. Nessa temporada, por mais que tenha a sorte, ele acaba sendo um objeto que ninguém sabe o significado, não sabe o que ele quer dizer, e aí passam pra uma pessoa no final que tipo assim, gente, pra concluir, Dream High 2, ele foi um dorama, né, que ele acabou me deixando decepcionada, principalmente por causa dos personagens que foram mal construídos, a trama foi pouco surpreendente, e ao contrário da primeira temporada, não falo que tá na minha lista dos piores, né, porque eu já vi algumas temporadas, algumas séries bem ruins, mas também não tá na das melhores, tem algumas coisinhas que dá pra salvar aqui e tal. Claro que toda série sempre tem seu lado ruim, mas se eu tivesse que dar uma nota, eu daria nota 6, porque de um jeito ou outro a história acabou ali não conseguindo me comover e me divertir tanto quanto eu esperava. Eu ainda recomendo para quem não liga muito para roteiros e tal e gosta só dessas questõezinhas adolescentes e tal. Só não aconselho, né, a esperar muito, porque quem sabe você consegue ganhar uma surpresinha ali e tal. Quero recomendar para vocês assistirem Dream High Special Concert, que é da primeira temporada, que eu achei bem bacaninha, que eles fazem um showzinho ali. Tem duração de 1 hora, provavelmente foi bem cortado, mas é bacaninha. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa comentário, gente. Beijos!